Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor, na manhã deste dia do Senhor, nós temos a honra e o privilégio de concluirmos o 7º Salmo dos degraus, o Salmo de número 126. E a nossa atenção, meus irmãos, para este Salmo dos peregrinos que regressam do cativeiro babilônico, é os versos de número 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aqui está a declaração de um peregrino que aprendeu através das águas turvas, aprendeu através das chamas de calor, aprendeu a confiar naquilo que diz o Senhor. Observem, meus irmãos, que o peregrino ele está firme no Senhor e admirado. Ele está, na verdade, boquiaberto com a bondade de Deus. John Newton, William Cooper, dois peregrinos, dois homens que foram alcançados também pela graça e pela providência soberana de Deus, diziam que os salmos são cardifonias, música do coração. Os salmos de romagem são gemidos curtos, mas ao mesmo tempo profundos, dos servos e servas de Deus. Os salmos, meus irmãos, na realidade, como toda a Bíblia, nos apresentam Cristo, falam de Cristo, do nosso Redentor. Pois ninguém saiu de sua glória como Cristo. Ninguém foi peregrino aqui como Cristo. Ninguém semeou com sofreguidão como Cristo. Ninguém, meus irmãos, semeou em meio a lágrimas como Cristo. Ninguém também teve uma colheita substancial e certa como Cristo. Ninguém se alegrou como Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículos de número 10 e 11, diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O peregrino exultará com uma alegria indizível, como uma comunidade peregrina, como a nossa, forasteira, não colona desta terra, muitas vezes perseguida, pode crer nesta verdade. Primeiro, Deus, o Pai, é o fundamento da nossa alegria. Deus é quem nos restaurou, Deus é quem nos restaura e Deus é quem nos restaurará. A segunda verdade, meus irmãos, é que Deus é misericordioso, Ele é bondoso, e esta bondade e misericórdia revela o seu grande amor para conosco. A terceira grande verdade é que Deus nos regenerou. Por isso, meus irmãos queridos, Deus, através do maior poder do universo, arranca de nós uma alegria já, mas ainda não. Em quarto lugar, Deus nos deu uma viva esperança em Cristo. Ele nos salvou na esperança de sermos salvos. Em quinto lugar, Deus nos deu uma herança que não perde o valor e que não pode estragar nem ser destruída. É a coroa imarcessível dada a nós em Cristo.
Por isso, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, diz nas palavras introdutórias aos forasteiros: nisto, diz Pedro em sua primeira carta, nisto exultai. Meus irmãos queridos, o fundamento de nossa alegria não pode ser roubado, não se baseia nas coisas perecíveis do mundo, e mesmo no meio de várias e grandes provações, permanece para o louvor, honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Trabalhamos duro, mas com semente boa, com um certificado de garantia, a palavra de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Trabalhamos na seara do Todo-Poderoso. Quem sai andando e chorando, diz o peregrino, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isaías, profeta, capítulo 55, versos de número 7 a 13, o profeta diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória do Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. A ideia central, meus irmãos, do Salmo 126 é: alegrai-vos sobremaneira. A tese é que, diferentemente daqueles que se alegram apenas em alguns dias, o peregrino pode se alegrar perenemente. Peregrinos não têm necessidade de pular carnaval para se alegrar, pois Deus lhes dá motivos sobejos e sublimes para constantemente se alegrarem. Cristo é a nossa alegria. Mesmo em meio aos trancos do arado e ao sol causticante da semeadura, o peregrino é o mais feliz dentre os homens. As razões da alegria do peregrino, mesmo em meio às lutas diárias e ao sofrimento, é o Deus de promessas. Os motivos, meus irmãos, pelos quais nos alegramos, mesmo em meio às provações e aos sofrimentos da vida, são: primeiro, o Deus trino e verdadeiro. Ele, meus irmãos, está ativamente, Deus, envolvido com a nossa história. O verso 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O versículo 4 diz: restaura, Senhor. O verso de número 2 diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meus irmãos, e a promessa é: quem sai, quem planta chorando, em meio a lágrimas, voltará trazendo os seus feixes jubiloso, porque Deus está envolvido nesta história, o Pai que nos elegeu, e o Espírito que nos santifica e nos conduz à obediência, e o Filho que asperge sobre nós o seu sangue. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O segundo motivo pelo qual nós alegramos, mesmo em meio às provações e ao sofrimento, é que em Cristo somos guardados e protegidos sempre. Guardados pelo poder de Deus, guardados por meio da fé, guardados para a salvação, guardados perenemente até o fim. O terceiro motivo pelo qual nos alegramos, mesmo em meio às provações e aos sofrimentos, em Cristo,
possuímos uma visão correta dos sofrimentos e provações. As provações são incidentais, são temporárias, providenciais, são dolorosas sim, mas são diversificadas, são afericionais, meus irmãos, isto é, as provações nos prova, elas nos depura, as provações são preciosas e eficientes. O quarto motivo pelo qual o peregrino se alegra, mesmo em meio às provações e sofrimentos, é que somos nutridos por uma fé sobrenatural, incompreensível e extraordinária. Os frutos explícitos da fé nos mantêm firmes no poder de Deus até o fim, nos habilita a darmos glória ao nome de Cristo hoje no dia final, nos habilita a amarmos a Cristo mesmo sem vê-lo, nos habilita a crermos em Cristo mesmo sem contemplá-lo, nos habilita, apesar dos problemas, a nos alegrarmos em Cristo de forma gloriosa hoje e não somente no dia final. Nisso exultamos. Temos um Deus envolvido na nossa história, que nos regenerou, que prometeu uma colheita, que nos guarda e que nos dá pela graça uma visão correta do sofrimento. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Estamos vivendo, irmãos, num período em que os pregadores dizem: pare de sofrer, quando o Senhor disse: no mundo passais por aflições. Como peregrinos estamos atravessando um deserto, onde temos somente o maná de Deus. Ainda, igreja, não entramos na terra prometida, onde mana leite e mel. Este maná do qual nós alimentamos diariamente a palavra de Deus, que é, portanto, o nosso lenitivo, o pão do céu. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Tenho a impressão, irmãos, que se não fosse o conforto e o consolo da Escritura, ai de nós, pais e mães, esposos e esposas, filhos e filhas, membros da igreja, líderes da igreja. Preste atenção, enquanto sofremos semeando, vamos pouco a pouco perdendo a esperança. Dá a impressão de que Deus nos abandonou e que as nossas orações não passam de meras quimeras, de palavras soltas ao ar. Mas de repente, diante de tudo isso, o Salmo diz que há duas realidades espirituais paradoxais, lágrimas e júbilo, que na verdade, meus irmãos, não se harmonizam. As duas realidades aqui são mantidas não em fusão, mas mantidas em tensão. Só o crente pode experimentar esse paradoxo, só o peregrino, meus irmãos, pode plantar com lágrimas e colher com júbilo. Duas realidades que não se harmonizam, mas que se chocam e que são mantidas em tensão, sem que nós fiquemos esquizofrênicos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O peregrino em Cristo pode exultar e ser contristado ao mesmo tempo, sem se enlouquecer. Eu sei que você sabe que nos momentos mais angustiantes da vida, que pensamos que somos órfãos deste mundo, que Deus nos abandonou, é que Ele nos assiste, é que Ele nos restaura a sorte e nos anima. Dá a impressão, meus irmãos, que nessas horas o agir de Deus é mais profundo e mais vigoroso. Saboreamos mais da presença de Deus, porque nos tornamos mais carentes, irmãos, necessitados e humilhados. E na presença de Deus fazemos coisas que a gente não faz normalmente. Nos rendemos, nos prostramos, nos curvamos perante Ele. Preste atenção, IPT. O sofrimento muitas vezes nos faz pessoas carentes, deprimidas. Deus tem que nos proteger de nós mesmos. Ou o sofrimento nos humilha, ou o sofrimento nos faz boçais. De tal forma que muitos dizem em face do sofrimento: vou construir uma muralha ao meu derredor e não vou sofrer mais. Eu vou me proteger. E quando fazemos isso, construímos o nosso próprio mausoléu, o nosso próprio sarcófago.
O sofrimento, na verdade, tem um propósito divino. Esse propósito divino não é para Deus nos aprovar. Os sofrimentos têm outros propósitos. Depois da queda de Adão, Deus não prova mais a humanidade. Nós já estamos reprovados. Eu e você já nascemos reprovados. Deus não nos testa mais. Já tiramos 0 na prova de Deus. O provar de nossa fé não é para que mostremos aprovados, mas é para que possamos ser por Deus depurados, aperfeiçoados. Deus é o ourives por excelência, Ele sabe qual a temperatura nos levar. Eu termino na manhã deste dia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Como peregrino, oramos muitas vezes: ó Deus, abaixa a temperatura, o sol está quente. E Deus, em vez de abaixar a temperatura, como um ourives por excelência, Ele aumenta a temperatura. É bom, meus irmãos, sermos informados acerca destas coisas, para não ficarmos ignorantes a respeito de Deus, quanto aos propósitos de Deus, ao ser de Deus. Ele haverá de demonstrar o seu amor, porque aqueles que Ele elegeu, Ele santifica, Ele purifica, Ele ama. O evangelho do sofrimento também é o evangelho da graça de Deus. Martinho Lutero dizia que a cruz precede toda e qualquer glória. Longe de nós a teologia da glória, sem antes absorvermos e entendermos a teologia da cruz. Deus nos torcerá, Deus nos malhará, mas jamais nos quebrará e nos deixará. O que estamos fazendo na manhã deste dia do Senhor é trazendo à tona o entendimento de que tudo mais é erva daninha. A única coisa que permanece é a palavra e o Cristo da palavra. Temos um Deus soberano, grande em graça e glória. Temos um peregrino, semeador angustiado, que desempenha sua jornada humilde, chorando, e fiel, semeando, e que se tornará um segador alegre, com uma colheita segura e com sua rica recompensa. IPT, como peregrinos, temos aprendido a confiar no que diz o Senhor. Que Deus te abençoe neste dia e que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor sempre. Já passei por duras lutas, enfrentei difíceis provas, adversidades e pressões. Mas a cada mau momento, que consolo, que sustento, aprendi que Deus responde às orações. Aprendi através das águas turvas e das chamas de calor. Aprendi a confiar no que diz o Senhor. Agradeço pelos montes, agradeço pelos vales, por problemas que me sobrevêm. Aprendi a conhecê-los, só Deus pode resolvê-los. Aprendi a confiar no seu poder. Aprendi
chama.